fazer uma reflexão daquilo que aconteceu. E eu vi que esse ano, por mais que eu tenha feito muitas coisas, eu estava meio que despreparada, eu estava meio aquela, sabe? Como diz aí o pensador do século XXI, Zeca Pagodinho, deixando de um legal. Eu estava quase assim. Mas para a glória de Deus, eu sei que não é a vida que me leva, quem me leva é Deus. Né? E eu comecei a pensar que fui pedindo a Deus, né, sobre um versículo para nos dar direção esse ano que vem. E ele tem falado muito ao meu coração, Josué 1:9. Essa é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E essa é a promessa que ele fez ao povo dele. Né? Por onde nós formos, por onde nós andarmos, ele estará conosco. E por mais que fique cansativo, por mais que nós tenhamos problemas, nós sabemos que se nós estamos confiando nessa ordem, se nós confiamos no Senhor, a palavra de Deus fala que nós somos como montes de Sião, que não vamos nos abalar, nós vamos permanecer para sempre. Amém? Vamos declarar isso sobre esse ano que vem? Vamos declarar essa palavra também? Estava nas aulas, né, com os meus alunos,
No fim do ano eu sempre gosto de fazer algum vocabulário sobre Natal, sobre Ano Novo. E eu estava conversando com eles se eles têm alguma coisa sobre, sobre a virada, o que eles gostam de fazer. E eu fico pensando que eu acho que eu nunca, exceto ano passado, que eu lembro que a Cátia e eu estávamos no carro, assim, não foi? Na virada, coisa do tipo. Foi. Eu lembro que todo ano eu passava aqui consagrando a Deus o nosso ano. E essa música que nós vamos cantar, Consagração, fala isso. Fala que ao Rei dos Reis nós consagramos tudo que nós somos. Ao Rei dos Reis nós consagramos o nosso ano, nós consagramos tudo que ainda vem pela frente, nós entregamos e nós confiamos que Ele sabe aquilo que tem para nós. De coração aberto e grato já pelo que Ele tem. Cante essa música agora, consagre Ele, Senhor. Pois
essa noite é uma noite de você também agradecer a Ele pelo que Ele tem feito e cuidado de você durante esse ano. Se você teve comida na sua casa, se você conseguiu pagar as suas contas, nada é do seu trabalho, nada é do seu esforço, nada. Abraão, antes mesmo de Deus ter estabelecido a lei para levar os 10% ali para o templo, ele mesmo já levou a oferta dele a Melquisedeque. Em Gênesis 14 fala: e Melquisedeque rei de Salém trouxe pão e vinho, e este era o sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Ele abençoou Abraão em reconhecimento à linhagem a Cristo que vinha ali. E ele deu o dízimo de tudo. Então, essa noite, se você quer ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, nessa área, traga ao Senhor a sua oferta. Amém? Eu quero te
agradecemos, ó Deus, porque nós podemos confiar na Sua promessa, Pai, que nada vai nos faltar, que o Senhor é o nosso pastor, por isso que nada vai nos faltar. Que mesmo, Deus, que nós passemos durante, ó Deus, o ano que vem, pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer nada, porque o Senhor está conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo aquilo que nós ainda iremos viver, porque nós confiamos no Seu amor e na Sua bondade, Pai. Nós sabemos que o Senhor não quer nos enganar. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Quando a gente se aventura a fazer a função de outro, a gente dá mais valor à função dele, né? Porque para ficar ali, na ausência de qualquer um, de nenhum, né? Qualquer um serve, né, para isso. Mas não é assim não, viu? A gente fica meio confuso ali, dá uma atravessada, mas atrasa um pouquinho, depende do tempo, da boa vontade do computador processar. É uma quantidade de coisas, né? Então isso é bom que a gente valorize ainda mais o trabalho. O pessoal que trabalha com as mídias aí, é muito importante o trabalho que eles fazem. Meus queridos, bom estarmos aqui nesta noite, depois de um dia muito chuvoso, situações que ocorreram aí na nossa cidade, de diversas inundações dessas áreas, e a gente agradece a Deus porque a chuva é a bênção do Senhor. As inundações, destruições, muitas vezes é consequência das ações do homem, não a ação de Deus, né? A urbanização das cidades e a ausência de escoamento necessário, então acaba gerando essas situações, essas inundações. Deus, Ele abençoa-nos com a chuva na medida que nós precisamos, mas muitas vezes vem algumas consequências, mas louvamos a Deus porque os irmãos podem estar aqui nesta noite, alguns estão viajando também, que o Senhor possa guardar todos eles onde estiverem neste momento. Louvamos a Deus por termos também Amanda e Thiago aí com a gente também, bem-vindos, bom revê-los. E nós vamos nesta noite louvar o Senhor, glorificar o nosso Deus por causa das vitórias que Ele nos deu durante o ano 2023. Já cantamos. Nós vivemos um ano, meus irmãos, bem atípico em alguns momentos, em alguns outros momentos de alegria, de festa, outros momentos de tristeza, mas foi um ano que Deus nos deu e nós glorificamos a Deus por isso, e nós vamos agradecer a Deus por esse ano que nós tivemos, agradecer a Deus porque naqueles momentos quando as coisas não ocorreram da forma como nós queríamos que acontecesse, nós temos a certeza que ocorreram dentro do propósito de Deus. Ele nunca nos abandonou, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele estava ali cuidando de nós, não nos abandonou e está cuidando de nós. Então nós vamos agradecer a Deus por isso, agradecer a Deus porque
O Senhor, Ele conhece, Ele é o dono do tempo, dos anos, da nossa existência. Nada acontece sem que seja da vontade do Senhor. É que o próprio Jesus nos ensina e nem sequer as folhas das árvores, elas caem se não for a permissão do Senhor. Quando nós descansamos no Senhor, nós aprendemos essa lição na nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos antes de nós entrarmos no ensino da palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus. O que você tem para agradecer a Deus desse ano que está quase para o final? Qual o motivo maior que você tem de gratidão ao Senhor? Presente ao Senhor. Quais os motivos, outros importantes, você gostaria de ver concretizados na sua vida também no próximo ano? Presente ao Senhor também. Coloque a sua vida agora na presença do Senhor em oração. Reflita daquilo que Deus quer fazer na sua vida também. Agradeça ao Senhor. Acabamos de cantar sobre isso. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos ter esse tempo para que silenciosamente, individualmente, cada um de nós agradeça a Deus. Faça isso agora, por favor. Senhor, nós estamos nesse último dia deste ano, vivendo essas horas finais deste nosso tempo, dentro do nosso calendário, mas não do Senhor, mas um tempo de expectativas, Pai, porque o Senhor nos deu um ano, 2023, e nós passamos por tantas experiências, Pai, alegres, outras não tão alegres. Podemos ter tido vitórias, derrotas, ganhos e perdas, mas, Senhor Deus, sabemos que em todos esses momentos o Senhor nunca faltou o seu cuidado para conosco, porque a promessa do Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos se cumpriu dia a dia na nossa vida. Isso naqueles momentos, Pai, que nós desacreditamos em algumas coisas, o Senhor renovou a nossa fé. Quando apresentávamos atitudes até mesmo de sermos infiéis, o Senhor permanecia fiel conosco, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuidou de nós, Pai. Esse final de ano, Deus, quando nós enfrentamos como igreja tantas dificuldades, Pai, em diversos setores, tanto em envolvimento e participação, dificuldades enfrentadas também na área financeira como igreja, dificuldades, Deus, que nós passamos com vários irmãos sofrendo com problemas na sua saúde, Deus. Nós chegamos no último dia do ano com uma vitória vinda do Senhor. Maurício, que esteve hospitalizado, já recuperado. Marta, que esteve hospitalizada tantos dias, já em casa também. De mim, que passou, Deus, por aquela situação, daquele vale da sombra da morte. O Senhor trouxe a vida de volta. Permite que hoje ela esteja também já em casa, porque o Senhor é fiel.
E no tempo do Senhor as coisas elas vão se desembaraçando, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado que também nossa irmã Concerta teve um momento difícil ali no hospital, mas também depois trouxe de volta. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos, porque nesses momentos, Pai, é o Senhor que intervém. A nossa força, ela se desfaz em alguns momentos, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor nos renova o ânimo a cada dia, Pai. Então, Deus, eu quero glorificar o Senhor por esse ano que está findando, e quando vamos daqui a algumas horas receber este novo ano, que seja um ano da certeza da nossa fé no Senhor, de vivermos somente pela fé. Sabemos, Pai, que o Senhor estará sustentando a nossa vida em todos esses dias também, Pai. Fica conosco, Pai, e renova a nossa fé, a nossa esperança no Senhor continuamente, Deus. Que a palavra do Senhor hoje possa trazer ao nosso coração um despertar para vivermos na Tua presença continuamente, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor seja glorificado nesta noite, na nossa vida, a vida dos irmãos que estão aqui, daqueles que acompanham na internet, os que estão viajando, que cada um deles seja alcançado pelo poder do Senhor. Nós oramos e glorificamos e exaltamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos ler daqui a pouco o texto na palavra de Deus em Hebreus capítulo 3. Mas antes disso, eu quero fazer um desafio aos irmãos para esse próximo ano que nós vamos começar. Esse desafio é para que nós estejamos todas as noites, você vai lembrar isso toda semana, tá? Orando a Deus, pedindo a Ele a oportunidade para testemunharmos de Jesus para alguém no dia seguinte. No amanhecer, vamos renovar a nossa súplica ao Senhor para que Ele possa colocar essa pessoa no nosso caminho. Quando nós encontrarmos essa pessoa, e te convido com tanta gente que ainda não conhece Jesus Cristo, você vai simplesmente fazer uma pergunta simples para Ele. Você já entregou a sua vida a Jesus? Muitos podem argumentar, mas igreja, não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Já entregou a sua vida para Jesus? Se a pessoa disser que não, você faz uma segunda pergunta para ele. Você quer fazer isso agora? É uma oportunidade que Deus vai te dar. Você não precisa esperar apresentar o plano de salvação. Se você já conhece tudo isso, falar de Jesus, ela precisa da confrontação para que ela tome a decisão. Se a pessoa decide, faz uma oração e entrega a vida dela ao Senhor. A igreja vem depois. Primeiro alcançar as pessoas para Jesus. Se for trazendo para a igreja que traga, ou para outra igreja, mas que Jesus seja então o objeto da nossa vida durante todo este ano que nós vamos começar. Ao amanhecer, peçamos ao Senhor e Ele vai colocar essa pessoa. Eu tenho certeza que a partir do momento que você fizer isso a primeira vez, você vai sentir tanta alegria de fazer que vai querer repetir isso. Vai se tornar algo tão natural na sua vida. Pode crer nisso, tá bom? Uma vez estava lendo sobre prefeito de uma cidade norte-americana. Alguém chegou para ele e perguntou assim: qual o seu plano para fazer com que a cidade fique limpa o ano inteiro? E o seguinte: eu vou fazer um movimento na cidade para que cada um limpe a frente da sua casa. Porque se cada um limpar a frente da sua casa, a cidade vai ficar limpa. Isso nos lembra a nossa missão. Se cada um de nós fizermos a nossa parte,
nós teremos algo tão belo para apresentar ao Senhor. Então precisamos apenas ter coragem para isso. Amém, meus queridos irmãos? Hebreus capítulo 3, versículo 7 em diante diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Portanto, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até o fim. Até o versículo 14. Algumas expressões nesse texto chamam-nos a atenção. A ênfase sobre o hoje, o agora. Quando nós paramos, meus irmãos, ao final de um ano, e final de ano para muitas empresas tempo de balanços, e fazemos um balanço da nossa vida, fazemos uma avaliação do que foi a nossa vida, e ali nessa avaliação nós vamos ver os lucros que nós tivemos, ou qual o saldo que nós tivemos quando fizemos este levantamento. Se nós pararmos hoje e avaliarmos hoje mesmo a nossa vida com Deus, as coisas que nós fizemos durante o ano 2023, qual será o saldo que nós temos? Positivo ou negativo? Lucros ou perdas? Vitórias, derrotas? Somando tudo isso diante de Deus, qual o saldo que nós temos? Se nós pararmos para pensar sobre os nossos sonhos, os nossos planos, normalmente muitas pessoas chegam final de ano, último dia de ano, alguns gostam de fazer um planejamento do próximo ano. E alguns sonhos que nós temos de alcançar algumas metas no ano seguinte. Acontece que muitos eles fazem essas metas quando chega no início do ano, primeiros dias do ano, já esqueceu, as metas que foram propostas. E quantos de nós paramos durante essa trajetória para ver se aquelas metas que nós traçamos, em algum momento nós alcançamos alguma daquelas metas que nós tínhamos? Nossos sonhos, qual o saldo que nós tínhamos das nossas metas, qual nossos planos que nós fizemos? Quando nós olhamos agora também o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos amigos, quantos amigos nós fizemos durante esse ano? E quantos amigos nós perdemos durante esse ano por causa dos nossos relacionamentos? Meus queridos, tudo isso nos faz então lembrar que a nossa vida, nessa nossa trajetória, nesses nossos dias que vivemos, Eclesiastes capítulo 3 nos diz que
há tempo para tudo, há tempo para todo o propósito de Deus. E ali nos versículos 1 a 11, nós vemos ali um relato muito importante das oportunidades que nós temos e que fazemos com o nosso tempo durante a nossa vida. Veja o seguinte, nós encerramos daqui a algumas horas esse ano de 2023. Se chegarmos juntos ao último minuto do ano 2023, nós vamos então ver que Deus nos deu 12 meses de vida. Nos deu, fazendo um cálculo básico aqui, 52 semanas que nós tivemos. Temos 365 dias. Foram 8.760 horas, 525.600 minutos e 32.536 segundos nós vivemos. Nós chegarmos no último segundo do ano 2023. Uma coisa que nós olhamos quando nós vemos esses números é a promessa de Deus lá no Salmismo, Salmo 121, que Deus durante todo esse tempo Ele não cochilou jamais. Durante todo esse tempo Ele não dormiu, porque Ele estava sempre cuidando de nós. Durante todo esse tempo, sejam frações, porque um segundo da nossa vida, quando nós olhamos esses números, a gente pensa o seguinte: mas segundos, um segundo muda completamente a história da nossa vida. Nós aprendemos isso em casa. Um momento em que estava tudo tão tranquilo, tudo preparando para termos eventos especiais no final do ano, de mim envolvida com tudo isso. Um segundo, seu coração tem uma taquicardia. Isso faz com que mudemos todos os nossos planos. Um segundo apenas, não durou. Não foi muito tempo, foi segundos em que foram projetados 24 dias dentro do CTI, cheio de expectativas para o final do ano, mas não era a forma que Deus queria, não era desse jeito que Deus queria. Deus pode mudar tudo a qualquer momento, como Ele quiser, da forma como Ele quiser. Então, meus irmãos, quando nós paramos para pensar que Deus cuida de nós, mesmo quando as coisas acontecem sem que nós gostaríamos que ela acontecesse, mas Deus tem os seus planos, nós então entendemos que os segundos da nossa vida fazem a nossa história, fazem a nossa vida. O tempo, meus irmãos, é algo tão precioso que nós achamos tempo para fazer tudo aquilo que nós queremos. Às vezes nós conversamos com as pessoas e a alegação de muita gente, às vezes até para estar na igreja, falta de tempo. Para se envolver na obra do Senhor em alguma área, falta de tempo. Minha vida é muito corrida, falta de tempo. Mas nós achamos tempo para aquilo que nós queremos fazer. Porque tempo é questão de prioridade. Aquilo que é prioridade para nós arrumamos tempo. Dentro dos nossos planejamentos, eu não tinha tempo para passar esse tempo todo, 24 dias dentro do CTI, junto de mim, arremessando algumas pessoas. Mas Deus fez parar tudo. Porque quando nós queremos algo, o tempo estaria a nosso dispor. O problema é que nós usamos o tempo muitas vezes como justificativa ou como fuga para não fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Se você parar e pensar hoje, quanto tempo você passou com Deus durante esse ano que está se findando? Meus queridos, o dia mais importante da sua vida se chama hoje. O dia mais importante da sua vida não é o que passou ou o que virá. O que passou você não tem como
como mudar o passado, o que já aconteceu. O que virá, você não sabe se você vai chegar nele. Por isso, o dia mais importante da sua vida é hoje, é agora. Por isso que usamos o termo presente para falar do hoje, do agora, porque realmente é um presente de Deus, o hoje, para cada um de nós. E quando o Senhor Ele nos mostra essa realidade da nossa vida para o hoje, nós vimos, quero citar aqui 2 textos para você. Em Josué capítulo 3, versículo 5, há um chamado do Senhor ali, dizendo o seguinte: santificai-vos hoje, porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vós. Ele não diz para santificar, ou pensar em santificar a sua vida a partir de amanhã, ou que você já santificou no passado, é hoje. Se você quer ver maravilhas, amanhã, começa hoje. O amanhã só existe se você viver o hoje. Não adianta você ficar pensando apenas no depois, deixar de viver o presente. Salmo 95, versículo 7. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, que é a mesma citação de Hebreus capítulo 3 que nós lemos. Hoje, quando você ouve a voz do Senhor, no momento que você ouve o Senhor falando, há uma urgência, uma necessidade que nós temos de obediência ao Senhor. A Bíblia nos relata algumas situações de algumas pessoas. Tem um relato em Lucas capítulo 12 de um homem, um fazendeiro muito rico. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16 até o 21, Jesus conta então sobre um homem cuja propriedade havia tido uma grande colheita, e então ele precisou fazer ali grandes reservas, construir celeiros e fazer com que tivesse onde guardar todas as coisas. Só que no dia que ele terminou de juntar a sua colheita, ele pensou consigo mesmo: olha, agora eu estou rico. Agora eu tenho bens para me manter a minha vida inteira, por muitos anos, então eu vou dizer para mim mesmo: agora eu vou aproveitar e vou viver a minha vida, vou curtir a minha vida. Jesus disse que esse homem era louco, porque era loucura pensar que ter tudo sem Deus é alguma coisa. Você pode alcançar tudo nesta vida, mas sem a presença de Deus, não tem jeito. Você pode acumular muitas coisas na sua vida, mas a renúncia da nossa vida para com o Senhor tem que ser hoje. Não podemos esperar o amanhã, não podemos pensar em viver o amanhã sem viver o presente, o hoje. Podemos nos encher de orgulho por aquilo que nós conquistamos. Aquilo que nós conquistamos, meus irmãos, não significa nada diante do poder do grande Deus que nós temos em nossa vida. Também, meus irmãos, nós temos um outro exemplo que Jesus nos traz, que é o exemplo de Zaqueu. Lembram que Jesus estava passando ali em Jericó e Zaqueu queria ver Jesus, talvez por curiosidade, e a multidão. Jesus, ele olha para Zaqueu, que havia subido ali naquela árvore, e Jesus disse para Zaqueu o seguinte: desce depressa aí, porque hoje eu não vou te visitar amanhã, não. É hoje, me convém pousar na sua casa. É hoje que é o dia da sua salvação. Tanto é que Jesus, lá no final do texto, vai dizer o seguinte: que hoje veio salvação para esta casa. O hoje, Jesus foi até a casa de Zaqueu, e no hoje veio a salvação para a casa de Zaqueu. Meus queridos, eu hoje precisamos
precisamos, meus queridos, aprender a viver com o Senhor, cada dia ter experiências marcantes com o Senhor hoje. Não podemos viver de lembranças do passado, de realizações passadas, mas também não podemos ficar obcecados por aquilo que nós planejamos para o futuro. Podemos planejar e temos que planejar. Inclusive Jesus ensinou sobre isso, que aquele que propõe a construir algo, uma torre, e ele não planeja antes, ele vai se envergonhar, porque não vai dar conta de terminar. Ou seja, você pode planejar, mas você não pode esquecer de viver o hoje, o presente. O último exemplo que eu quero dar para vocês, para nós aprendermos nesta noite, caminharmos para o final da nossa reflexão desta noite, vai acontecer lá no final da vida de Jesus. Jesus está sendo crucificado, 2 homens, um à sua direita, à sua esquerda. Um deles zombava de Jesus, o outro, humildemente, pede para que Jesus se lembrasse dele, quando entrasse no paraíso. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele não disse você vai estar lá amanhã, lá no futuro. Não, é hoje. Aquele homem aproveita ali o seu último segundo de vida para pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Recebe a promessa de eternidade ali, naquele momento. Meus queridos, precisamos aprender a viver cada dia na presença do Senhor. O desafio que nós fizemos inicialmente, a cada dia, hoje, aproveitarmos as oportunidades, porque aquela pessoa por quem nós passamos por ela, ou convivemos com ela, pode ser o último dia dela. E você pode ser instrumento de Deus para fazer como Jesus fez com aquele homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ser o dia da salvação daquela pessoa, no último minuto da vida dela, ou talvez no último segundo da vida dela, onde ela confessa Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. São oportunidades que Deus nos dá. Então aprenda a viver dia a dia na presença do Senhor. É importante, meus irmãos, termos fixos isso em nossa mente. Temos que viver hoje. Hebreus 13:8, o autor de Hebreus diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. Ele foi ontem, mas Ele é hoje. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo que agiu lá ontem, é o mesmo que age hoje em nossa vida. É o mesmo que está hoje em nós. Então, vivamos, meus queridos, esse hoje na presença do Senhor. Mas para isso nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, aproveitarmos cada oportunidade que nós temos, todas elas, renunciar todas as coisas que não são do Senhor na nossa vida, deixarmos de lado o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, e aprendermos mesmo a viver com a igreja de Jesus. Temos vida de comunhão com Ele. Meus queridos, é um momento então propício para nós repensarmos nossa vida, iniciarmos um novo ano, vivendo dia a dia na presença do Senhor. É tempo para convidarmos Jesus para entrar em nossa vida, nas nossas casas. É tempo de renovar a nossa aliança com o Senhor. É tempo de perdoar aquele que nos ofendeu, ou pedir perdão a quem nós ofendemos. Durante o ano nós temos tantas datas comemorativas, momentos especiais. Tiramos tanto tempo para tudo. Então você precisa aprender a tirar tempo para Deus. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro tempo seu é para Deus, porque
porque Ele te deu a vida, Ele te deu todo o tempo. Então o seu primeiro tempo é para a sua vida. Quem sabe o sonho que você tinha para este ano não foi possível realizar ainda, não aconteceu, talvez porque não era o tempo de Deus ainda para que acontecesse. Mas você não vai desistir dele, você vai continuar. Semana passada nós falamos sobre isso, sobre os nossos sonhos. Não desistimos deles jamais. Colocarmos esses sonhos nas mãos do Senhor, eles serão realizados. Mas aprendamos, meus irmãos, que o tempo oportuno é hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia de começarmos mesmo a viver uma nova vida com Deus, para entrarmos neste novo ano, dia a dia, vivendo com o Senhor. Eu concluo nessa noite com o texto de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, onde o apóstolo Paulo diz assim: pois Deus diz, no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Esse texto está na versão NVT. Ele diz, repito o texto para vocês: no tempo certo eu ouvi você. Deus não deixou de ouvir. No dia da salvação, Ele deu socorro. Ele foi o seu socorro em todos os momentos. Agora, hoje é o tempo certo, é o dia da sua salvação. Esse é o momento. Hoje é o dia. Hoje é o dia que nós precisamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Esse é o dia de agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez. Mas hoje também é o dia de nos propormos a começar mesmo a viver um novo tempo com o Senhor. Não projetos apenas de final de ano, e se esquecem, mas prática de vida com o Senhor, no dia a dia. Hoje é o seu dia, é o dia que o Senhor está te dando, para que você comece hoje a viver essa nova vida com o Senhor. Aproveite o tempo de Deus, aproveite hoje. E aí sim você poderá ter uma manhã de bênçãos na presença do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Nessa oração eu quero que você possa então apresentar a sua vida ao Senhor. Você realmente deseja viver cada dia na presença do Senhor neste novo ano? Faça agora um pacto com o Senhor, dizendo para ele: Senhor, eu quero viver cada dia da minha vida neste ano diante do Senhor. Cada dia será o hoje do Senhor para mim, e eu vou aproveitar bem as oportunidades, e eu vou viver com o Senhor continuamente. Toda a minha vida, Senhor, eu quero viver com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos. E o Senhor, na sua infinita bondade, permitiu que eles pudessem chegar aqui hoje no templo. São amados do Senhor que renunciaram, apesar das dificuldades do tempo, das chuvas incessantes, tiveram coragem e ousadia para vencer as barreiras e estarem aqui. Para eles o tempo hoje, o agora, para eles é o tempo do Senhor, da visitação do Senhor. Aqueles que estão nas suas casas e que ouvem a tua palavra, que seja hoje o tempo para a transformação da vida deles, para se envolverem na obra do Senhor, entregando a sua vida ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, haja esse renovo na nossa vida. Comecemos este novo ano vivendo hoje na presença do Senhor. Deus, que o Senhor possa, ó Pai, ajudar-nos para que os nossos planos, as nossas metas, os nossos planejamentos, os nossos programas,
os nossos ideais, as nossas festividades, o nosso agir, aquilo que fizermos, Pai. O Senhor seja a prioridade em nós, que façamos para glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Recebe esses ideais, esses planos de vida, Pai, para o ano 2024 de cada um deles, e possam se concretizar. Mas, sobretudo, Deus, que seja um tempo de aprendizado e crescimento durante esse novo ano, Pai. Fica conosco, Deus, recebe a nossa gratidão e nos ajude, Deus mesmo, a viver para o Senhor e somente para o Senhor em cada momento da nossa vida. Pai, nós entregamos estas vidas ao Senhor, entregamos esse ano vivido na presença do Senhor, agradecidos ao Senhor, com a certeza que neste novo ano o Senhor nos dará muitas vitórias na presença do Senhor. Te louvamos, te glorificamos, Pai, e nos ajude a entender a Tua palavra, que ela se torne vida em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, o pastor Paulo Marcos vai nos ajudar aqui na celebração da ceia do Senhor. Nós planejamos a celebração da ceia, independente do número de pessoas, né? Nós sabemos disso, mas a obra do Senhor ela é realizada porque é feita pelo Senhor. Nós não fazemos em função do número de pessoas, mas conforme o compromisso com o Senhor. Depois Ele vai fazer o encerramento do culto desta noite, e nós desde já agradecemos e esperamos em Deus que tenhamos todo um novo ano de muitas bênçãos e vitórias na presença do Senhor. Nós vamos lembrar durante este ano algumas vezes esse nosso hoje, vivendo esse hoje. E precisamos enfatizar tudo isso, porque o Senhor quer fazer algo novo na nossa vida. Nós sabemos disso. O Senhor abençoe cada um. Os que vão viajar ainda, nos vão viajar esses dias, ainda aproveitando as férias, nos possa abençoar e guardá-los. Os que estão em viagem, o Senhor possa também trazê-los em paz, guardá-los no regresso também, e que vejamos a cada dia a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor cada dia na nossa vida. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Pastor. Obrigado, pastor Paulo. Esse é o momento da nossa esperança. Nós falamos em ceia do Senhor, e logo no nosso coração, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ainda que estaremos comigo